Vamos falar de Cruzeiro nesta segunda-feira, dia 27/4. O Cruzeirense que tá tendo muitos motivos para sorrir nessa segunda-feira, né. Amanhã tem Libertadores, com certeza o Mineirão vai estar abarrotado, se tivesse mais ingressos, com certeza venderia. O Cruzeiro que tem essa sintonia com a Libertadores, e o torcedor tava com saudade da Libertadores, né, cara. E aí vamos enfrentar o Boca Juniors. Gente, o Boca Juniors não é mais o pior Boca Juniors da história, tá. Como a gente enfrentou em 2024 na Sul-Americana e tivemos dificuldade de ganhar, né. Ganhamos nos pênaltis e era o pior Boca Juniors da história. Aquele Boca Juniors melhorou. Melhorou. Então, cara, vai ser um jogo duríssimo, duríssimo. Amanhã você que vai para o estádio, que vai no Mineirão, cara, já se prepare. Se prepare porque vai ser um jogo muito complicado. Cruzeiro, assim como foi contra o Remo, antes de mais nada, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Conexão 31. Todos os dias sai vídeos atualizados sobre análise, comentários, informações sobre o Cruzeiro. Curta esse vídeo, compartilha com a galera. A gente está com a meta de bater 10 mil inscritos. Dá moral para nós, porque isso fortalece demais. Faz com que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então, assim como o Cruzeiro fez contra o Remo, ele teve que estudar o início ali de jogo, entender o gramado, o adversário, a forma e como deveria se defender e como deveria atacar e em que circunstância ele conseguiria fazer o gol. O Cruzeiro fez isso e ganhou de 1-0. Ótimo, coisa linda. E aí nós nos afastamos da zona do rebaixamento. Hoje o Cruzeiro é 12º, a gente chegou a 11º, mas com o final da rodada ficamos em 12º. Estamos com 16 pontos. Cruzeiro vencendo o próximo jogo, a gente entra na primeira parte da tabela. Então, cara, é escalar, é um passo de cada vez, beleza? E amanhã na Libertadores vai ter que ser a mesma coisa. Não adianta querer achar, tô dentro de casa, a torcida toda a favor. Gente, é um jogo. E jogo você não joga com as emoções. Você controla as suas emoções e tem que ser racional, você tem que estudar o seu adversário. Então, eu não acredito que seja sensato sair na loucura, vou pressionar o Boca Juniors aqui, porque eu tô dentro de casa e dentro de casa quem manda sou eu. Não, gente, não é assim, é emoção. Sentiu, levou pro coração, ai, porque eu. Não, não é assim, cara. Analisa, estuda quem é esse Boca Juniors. Vamos ver aqui onde está a fraqueza, onde estão os pontos fortes dele e como nós vamos encontrar o caminho da vitória. Porque a gente precisa vencer amanhã. Cruzeiro no jogo contra a Católica, ele teve a oportunidade de definir praticamente o grupo. Porque se o Cruzeiro vence, hoje Boca e Cruzeiro estaria com 6 pontos, a Católica estaria com 0, assim como o Barcelona de Guayaquil. E ali, para mim, o Cruzeiro teria pavimentado a sua classificação. E aí, se vence amanhã, 9 pontos, cara, uma mão na classificação. Só que a derrota do Cruzeiro para a Católica realmente fez o grupo se tornar o grupo da morte, porque a Católica agora vai jogar contra o Barcelona em casa, a tendência é vencer, e vamos colocar o Cruzeiro vence amanhã. Vai ficar Boca Juniors, Cruzeiro e Católica com 6 pontos. E aí realmente vai complicar o grupo. O grupo vai ficar complicado. Se o Cruzeiro não vence amanhã, fica ainda mais complicado. E aí o Cruzeiro coloca em xeque até mesmo a sua classificação. Então, assim como foi contra o Remo, eu acho que amanhã tem que ser assim. É lógico, muita força, muita imposição, mas estuda, analisa. Aqueles primeiros 5, 7, 8 minutos de jogo ali, entender qual vai ser o fluxo da partida, entender qual que é o adversário e ali atacar as deficiências, atacar no momento correto e construir a vitória, diferentemente como foi contra a Católica. E aí, gente, Libertadores e sábado tem clássico, né? Na verdade, sim, a Cruzeiro tem 15 dias frenético, ó. Hoje é dia 27/4. Até dia 12, que é o jogo de volta da Copa do Brasil. Olha que loucura. Amanhã, Boca Juniors. Sábado, clássico no Mineirão. E aí, no meio de semana, Universidade Católica, Libertadores, lá. E aí, no final de semana, Bahia, lá na Fonte Nova, no sábado. E aí, no meio de semana, na quarta-feira, que é o dia 12, jogo de volta, tá tudo igual, né? 2-2 contra o Goiás, tem que vencer. Gente, são 5 jogos onde o Cruzeiro, 2 pela Libertadores, definir a classificação na fase de grupo. 2 jogos no Brasileiro, já encostar no G6. Se o Cruzeiro ganha esses 2 jogos, ele já encosta no G6. Se não, talvez até entre já no G6, vencendo o Atlético e vencendo o Bahia. Vencendo a Católica, vencendo o Boca Juniors, define a classificação. Vencendo o Goiás, classifica para as oitavas, né? Da Copa do Brasil. Então, cara, assim, 15 dias de muita intensidade. E aí o Arthur Jorge, cara,
eu sempre falo isso, o elenco do Cruzeiro não é um elenco com muitas possibilidades, com muitas variedades. A gente sabe disso, que o reserva entra e não dá conta de manter o mesmo nível, salvo algumas exceções em alguns períodos, por exemplo. E não adianta ninguém vir aqui no comentário, porque o Jonathan Jesus joga pra caramba. Cara, joga. Mas ano passado não tava jogando. E eu não tô falando que tem que queimar. Uma coisa é você falar. Uma coisa é você falar assim, ó, não presta. Outra coisa é você falar assim, não tá jogando bem. Matheus Henrique, não tá jogando bem, tem um ano. O Jonathan Jesus também. O João Marcelo tinha um ano que não jogava bem. Nessa partida agora jogou bem. O Jonathan Jesus, nos últimos 3, 4 jogos, aí sim. Aí representou ser um reserva à altura. E até ganhar a posição, né? Agora o Jonathan Jesus agora é titular. João Marcelo teve um nível de jogo até acima do que o Fabrício Bruno vinha tendo, gente. Sim, sim. Mas tinha um ano que não jogava. Então, a gente tem que ponderar e separar a crítica de você falar assim, ó, não presta, não quero mais. Por exemplo, igual o Wallace. Pô, cara, 2 anos que não performa. Matheus Henrique tinha um ano que não tem um ano que não performa. Talvez no jogo contra a Copa, talvez não. No jogo contra o Corinthians, a Copa do Brasil, performou. Então, assim, você não tem muita. O Arthur Jorge ele não tem muitas possibilidades. E diante de um cenário desse, ele vai ter que mesclar, ele vai ter que controlar a carga, e em alguns jogos do brasileiro ele vai ter que tirar o cara. 15 minutos do segundo tempo, vai ter que tirar. No jogo contra o Bahia, vai ter jogador que não vai nem viajar. Já tô até antecipando, não vai nem viajar. E tem jogador que vai viajar e não vai entrar no jogo. É isso. Por quê? Porque ele vai ter que priorizar a Libertadores, os 2 jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Esses 3, ele vai ter que afundar o pé no acelerador. O elenco tem que afundar o pé no acelerador. As Copas. E o Brasileirão, ele vai administrar. Talvez por a questão de clássico, sábado agora, ele nem administre tanto. Não sei, tá, cara? Não sei. Pode ser que venha alguma coisa, alguma surpresinha aí, justamente para não estourar ninguém. Mas, volto a dizer, os 2 jogos do Brasileirão, o clássico e contra o Bahia, ele vai ter que tirar o pé do acelerador, controlar a carga para não perder ninguém na sequência. O Cruzeiro não pode perder ninguém, porque o elenco é curto. O Cruzeiro tem um elenco curto, curto, curto. Ele tem que fazer ali, meu amigo, poucos limões, ele tem que fazer uma limonada. Com o que tem, até a parada da Copa. O Cruzeiro tá aí sondando o mercado, volante, zagueiro, a gente tem ouvido falar muito, né? De zagueiro, de volante, Igor Júlio, o próprio Gregory, volante. E aí o Cruzeiro trazendo jogadores chegando pronto, porque tem que chegar pronto, pronto, para agregar e aumentar as possibilidades para Arthur Jorge poder escalar melhor esse time, porque e aí a sequência no segundo semestre vai ser mais punk ainda, cara, mais punk, imagina. Aí vem mata-mata, classificando, tá, gente? Vamos pensar num cenário hipotético perfeito. Classificou para Libertadores, para mata-mata. Classificou a Copa do Brasil às oitavas. Lembrando que as oitavas da Copa do Brasil é só depois da Copa do Mundo. Entendeu? Então, e as oitavas da Libertadores também. Então vai funilar tudo, cara, tudo. Mas que bom, cara. Sabe qual que é a boa notícia? É que o Cruzeiro tá na forma e ele tá evoluindo. Que é o que a gente espera, cara. Não existe time perfeito, tá perfeito hoje, não tá perfeito, tá tudo certo, não tá tudo certo. Mas você vê que tá evoluindo, E aí na evolução do time, aí já começa a surgir jogadores jogando melhor, performando, e isso é muito bom. Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui. Você que não me segue nas redes sociais, me siga lá. Diego de Leon OFC no Instagram e Conexão 31 TV no Instagram também. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, cara. Se inscreva, dá moral pra nós. Vamos pra cima e amanhã tem o vídeo do dia, né, cara? Do dia da Libertadores. Tamo junto. Abraço.